Meus amados irmãos, graça e paz a todos, sejam bem-vindos à nossa EBD inovadora e hoje nós estamos aqui com o nosso companheiro pastor Evandro, aqui diretamente do Templo da Assembleia de Deus, Templo Monte Sião, localizado aqui no bairro do Bengui. Sejam todos bem-vindos para estar conosco e nós queremos desde já, meus irmãos, pedir a sua ajuda, a sua contribuição, para se inscrever no nosso canal, se o conteúdo que nós estamos trazendo toda semana com relação à escola bíblica dominical tem feito sentido para você, tem ajudado a desenvolver o seu ministério educacional, de ensino da palavra de Deus na escola bíblica dominical, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e nos ajude aí para junto nós construirmos uma EBD inovadora. Vamos lá, meus irmãos, pegue a sua revista da Escola Bíblica Dominical, sua Bíblia, sua caneta, e vamos juntos aí para a nossa lição de número 10. O assunto da lição de hoje, deveres sociais e espirituais da igreja. Texto áureo. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 7. Verdade prática, somos chamados para servir a Jesus e ao próximo com amor e alegria. Que verdade prática maravilhosa, bem atualizada, né, e bem didática, bem prática para nós, que é a nossa missão, né, o nosso chamado, que é para servir a Cristo, ao Senhor Jesus e à sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Nossa leitura encontra-se em Hebreus, capítulo 13, o versículo 1 ao versículo 25. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos lá, queridos. O primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre os deveres sociais da igreja. Meus amados irmãos, nós estudamos essa epístola aos Hebreus, estamos finalizando hoje, pastor Evandro, e foi algo maravilhoso, marcante, uma experiência, um crescimento no conhecimento da parte de Deus. E nós estudamos no capítulo 11 a galeria dos heróis da fé, os homens de Deus, que foram um exemplo para nós, servindo de um testemunho, né, da fé em Cristo, uma fé inabalável. E no capítulo 12 nós vimos então o autor aos Hebreus incentivando os irmãos a permanecerem firmes na fé, não voltarem à antiga aliança, não voltarem à lei, né, já que agora eles estavam numa nova aliança, um novo tempo na pessoa de Cristo. Ele está incentivando os irmãos a continuar caminhando, continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. E agora no capítulo 13, o comentarista, o autor aos Hebreus, ele vem trazer aos irmãos um conhecimento acerca dos deveres da igreja de Cristo, dos deveres do povo de Deus, né? Porque nós não temos somente privilégios, nós temos deveres a cumprir, e é que o autor aos Hebreus, ele vai, nesse último capítulo aí, está trazendo para nós, né, os deveres da igreja. E aí o primeiro dever social da igreja, que o autor aos Hebreus traz, é sobre o amor fraternal. Hebreus capítulo 13, o versículo 1, que diz assim: seja constante o amor fraternal. Então ele já começa, né, trazendo aos irmãos um dever que deve fazer parte da igreja, do povo de Deus. Nesse momento em que o autor está concluindo a sua epístola, ele faz essas recomendações. Ele fala acerca desses deveres para a igreja, recomendação, que não falte o amor fraternal. Então, o amor deve permanecer na vida da igreja, meus irmãos. Né? A amizade, o companheirismo, não pode faltar. O comentarista da nossa lição, ele chega a dizer que nós podemos perder muitas outras coisas, mas não podemos perder o amor fraterno. Não podemos esfriar o nosso amor paterno, a amizade, o companheirismo com nossos irmãos. Devemos permanecer nesse amor, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo diante das perseguições imperiais e das lutas, com amor fraternal, eles venceriam
juntos. Então, o amor ele deveria permanecer continuamente. O amor fraterno, a amizade entre os irmãos precisava permanecer. Eles estavam passando por um momento difícil, de perseguição. Então, o autor aos Hebreus, ele vem aqui falar desse dever que deve estar intrinsecamente ligado à nossa vida diária, o amor fraterno, o amor que nós devemos ter para com os nossos irmãos, para com as pessoas, independente da situação, da perseguição, porque quando nós temos este amor, quando nós vivemos este amor, nós vencemos juntos, a vitória é certa. Salmo 133 fala sobre isso. Aonde há unidade, aonde há o amor, aonde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, nosso primeiro tópico é esse, o amor fraterno. Não pode faltar na igreja, mesmo diante de perseguição, como os irmãos ali, eles estavam sendo perseguidos, nós também, na nossa era, na nossa dispensação, na nossa geração, não pode faltar o amor. Pode faltar muitas outras coisas, mas o amor fraterno, a unidade entre a igreja, não pode faltar. Porque se tiver isso, esse amor, nós estaremos juntos e vamos vencer juntos, em nome de Jesus. O segundo ponto da nossa lição é hospitalidade e encarceramento. Então, veja só, irmãos, aí nós já podemos fazer a ligação do primeiro item com o segundo, deste ponto, porque aonde há amor fraternal, também haverá hospitalidade, e haverá aí, então, encarceramento, né? Nós vamos estar lembrando daqueles que sofrem, daqueles que padecem, daqueles que estão sendo perseguidos, estão presos. Então, o amor, ele vai justamente ser esse elo, né, que vai estar ligando aí esse ponto da nossa lição, primeiro com o segundo. O versículo é o versículo de número 2, o versículo 3 do capítulo 13, o capítulo em estudo, que diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus trato, como se com efeito vós mesmo em pessoa fosseis os maltratados. Então, olha, outra recomendação do autor aos Hebreus aqui é justamente a hospitalidade e o encarceramento. Os encarcerados que precisam ser lembrados, não podem jamais ser esquecidos. Então, nós não podemos esquecer que o escritor dos Hebreus, ele está aconselhando os leitores, né, dessa epístola a entenderem o amor para todos os homens. Nós devemos demonstrar esse amor, nós devemos atribuir esse amor a todas as pessoas. Aí ele coloca aqui, né, os viajantes, os sofredores, ele coloca para nós estarmos lembrando dos encarcerados, dos prisioneiros. E aí, meus irmãos, nós não podemos esquecer que isso é uma demonstração de amor. É uma recomendação para nós não só estarmos falando do amor aí na sua parte teórica, mas na sua parte prática. Viver o amor ao próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Então, os irmãos, imagine só, os irmãos estão vivendo uma perseguição intensa. E nossos irmãos estão sendo presos, né? Nesse contexto aqui, o autor dos Hebreus está falando aos irmãos, dos irmãos que morreram, dos irmãos que foram presos, que estão aprisionados, encarcerados, né? E estão sofrendo perseguição. Então ele está falando para os irmãos não esquecer de praticar o amor ao próximo, aqueles que estavam precisando. Muitos dos irmãos andavam pregando o evangelho, né, e não tinham recursos, e chegavam na casa dos irmãos, levando as boas novas, levando a mensagem de salvação, e não tinham recurso para ir para uma hospedagem, para pagar um local, para se abrigarem. Então, eles estão sendo aqui advertidos, né, aconselhados para esse dever nosso, a hospitalidade, para abrigar os irmãos, para abrigar aqueles que precisam. E muitos dos irmãos também nesse contexto tinham sido presos por causa do evangelho. Então, eles
haviam sido, presos, estavam encarcerados por causa do evangelho, e era um risco para os irmãos que faziam parte da igreja, agora fazer uma visita, porque eles também poderiam ser presos, mas o autor aos Hebreus, ele está aqui advertindo os irmãos, porque é necessário, nós não podemos esquecer desses irmãos, no nosso país, nós temos raríssimo caso, de perseguição, de estarem prendendo, nós temos raríssimo caso, porque a liberdade é na sua totalidade, praticamente, mas nesse contexto aqui era diferente, os irmãos estavam sendo presos, então a igreja precisa demonstrar esse amor, aos viajantes, aos peregrinos, aqueles que estão presos, precisa levar, e o próprio Senhor Jesus, falando para eles e para nós também, ele fala sobre isso, porque quando você abriga alguém, você pode até estar abrigando um anjo, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com alguns personagens da Bíblia, que abrigaram anjos, através dessa hospitalidade. Então, nós também podemos estar abrigando um anjo, porque o anjo quer dizer mensageiro. Então, quando nós abrigamos um mensageiro, nós estamos, de certa forma, ali, abrigando um anjo. E Jesus, ele falou, olha, se vocês fazem para um desses pequeninos, você está fazendo para mim. Então, quando você recebe alguém, você é hospitaleiro, ou você visita um encarcerado, você dá abrigo, você ama realmente, não só de palavra, você ama realmente com atitudes, então você está fazendo para Deus. Nós não podemos deixar isso. Porque se nós vivemos o amor fraterno, a amizade, nós precisamos então demonstrar isso através das nossas atitudes, justamente sendo hospitaleiros, dando abrigo para as pessoas. E aí, pastor Evandro, eu quero só deixar, acho que nós até falamos isso em lives anteriores, o cuidado que nós precisamos ter, porque também existe muitas pessoas que se aproveitam, às vezes, da hospitalidade dos irmãos, e aí, para tirar proveito, eu me lembro de pessoas que se passaram, por crentes, se passaram por pastor, e aí foram abrigados pelos irmãos, e o que aconteceu? Quando os irmãos foi pela manhã, se acordaram, ele tinha limpado a casa, levado o que pôde. Então, nós precisamos ser hospitaleiros, mas ter alguns cuidados, ter alguns critérios, para não levar alguém para a sua casa que vai colocar em risco a sua vida, em risco a sua família. Então, nós precisamos sim demonstrar esse amor, fazer esse gesto de amor, ser hospitaleiro, visitar aqueles que estão sofrendo perseguição, que estão precisando, mas manter um certo cuidado com relação a este ponto aqui. Olha, os prisioneiros então tinham que ser lembrados, caso contrário, passariam fome, sede, frio, solidão. Então a gente precisa ser empático, nos colocar no lugar dessas pessoas, daquele menos favorecido, daquele que está precisando. Isso é muito importante para você levar para a sua classe este ponto aqui, para que nós venhamos resgatar essa identidade que é do cristão, que é a marca daquele que ama, vivendo aí esse amor. Bendito seja o nome do Senhor. E o terceiro item da nossa lição, desse primeiro ponto, é a honra ao matrimônio. Bendito seja o nome do Senhor. Aí a gente vê Hebreus capítulo 13, versículo de número 4, que diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Olha só, irmãos. Aí o comentarista da nossa lição, ele coloca aqui, olha, por último, no mundo saturado com o sexo, o cristão parece estar vivendo fora da realidade, mas não é verdade. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele colocou as regras das relações conjugais, e essas regras não foram invalidadas. Deus quer que seu povo torne seu mandamento conhecido na sociedade na qual ele os colocou. O comentarista, ele aproveita aqui para falar, justamente nesse versículo aqui, acerca da fidelidade.
A fidelidade conjugal, né? Aquele que mantém o seu leito sem mácula, ou seja, sem traição. E nós estamos vivendo num período onde o sexo tem sido banalizado, né? Então, o secularismo, né, tem anunciado e pregado um sexo livre, né, sem pudor, sem tolerância, enfim. Mas não foi assim que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu lá no Gênesis, né, a relação sexual para o homem e para a mulher. E aí Deus não mudou, esse princípio não mudou, permanece. E por que isso é importante, falando desses deveres sociais? Porque tudo começa no lar, meus irmãos. Tudo começa na família, a educação, a instrução. Então, essa pureza sexual entre o marido, entre a esposa, vai influenciar positivamente os filhos. E nós não podemos ser levados pelo secularismo, ou pelas ideologias de gênero, ou pela prática e a pregação do sexo livre, sexo com todos, sexo entre pai e filha. Não podemos aceitar isso, porque Deus não mudou. O princípio de Deus, da pureza, da santidade, permanece. E é esse princípio que nós devemos obedecer. Como diz, né, o comentarista, quando há essa pureza, né, entre o homem e a mulher, essa fidelidade no lar, na família, isso daí vai gerar uma família forte, uma família alicerçada, edificada e, consequentemente, também uma sociedade pura, uma sociedade solidificada, uma sociedade estruturada, né, emocionalmente, espiritualmente. Então, nós precisamos seguir aí o princípio de Deus. E o comentarista, ele chega a dizer assim, olha, que nós devemos rejeitar a ideologia de gênero e praticar, manter a ideologia de Gênesis, que é justamente Deus criou o homem e a mulher para constituir essa família, o pai, mãe, a sua prole, os seus filhos, vivendo a pureza, a santidade e o princípio de Deus, aquilo que Deus estabeleceu. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nesse primeiro ponto, nós vimos aí os deveres sociais da igreja com relação ao amor fraterno, a hospitalidade e os encarcerados e a honra ao matrimônio. Esse foi o primeiro ponto. A gente vai falar sobre os deveres espirituais da igreja, é o segundo ponto. Então, não somente a igreja tem os privilégios, mas tem alguns deveres. E um deles aqui é esse dever espiritual. E o comentarista colocou aqui 3 itens. O primeiro, lembrar dos pastores. O segundo, obedecer aos pastores. E o terceiro, orar pelos seus pastores. E eu achei interessante isso daqui, irmãos, porque às vezes nós não damos o devido valor aos líderes espirituais, aos pastores, aqueles que a Bíblia chama de anjo da igreja. E aí é interessante aqui nós conversarmos algumas coisas com relação a isso. Eu estou aqui com o pastor Evandro, eu também, né, pela graça de Deus, Deus nos chamou, né, Evandro? Nós Amém. Somos novos, né, estamos iniciando agora, então isso é muito importante para nós e para toda a igreja. Então veja bem, Hebreus capítulo 13, o versículo 7 e 17, diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aí ele continua, né, o verso 17, obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui, Evandro, a gente observa claramente, pelo menos eu vejo aqui claramente, 2 divisões, né? Uma, o autor aos Hebreus chamando a atenção para os irmãos,
no versículo 7, essa lembrança desses guias espirituais que já passaram, que já morreram, né? Quando ele diz, olha, lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra. Então dá a entender que muitos pastores passaram ali por aquela igreja e levaram a mensagem, e alguns até aceitaram Jesus como Salvador. Verdade. Não é? E só que eles não estão mais junto agora. Mas aí o comentarista, o autor aos Hebreus, diz, olha, lembrai-vos deles, né? Considerai atentamente, né? Olha, eles chegaram no fim da vida, chegaram no fim da caminhada, mas nós precisamos imitar a fé deles, né, que tiveram pregando. Só que não para só nisso, ele vem aqui para um outro ponto que ele já dá para entender que são os líderes atuais, né? E ele diz, olha, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Então a gente já observa que primeiro o comentarista da lição, ele seleciona aqui aqueles líderes que já passaram. Quem não teve aí um líder, né, que marcou a vida, né? Um avô, um tio, um pastor, né, pioneiro, que marcou a história. Aí o comentarista, o autor aos Hebreus está falando isso, olha, lembrai-vos dele, ele pregou a palavra para vocês, alguns de vocês até aceitaram Jesus através dele, eles não estão mais com vocês, mas olha, a fé deles ficou como testemunho. Imitar essas pessoas, homens honrados, homens de Deus, que velam pela alma, velaram pela vida de vocês. E aí o segundo, que dá para entender, ele fala sobre os líderes atuais, né, que são aqueles que velam, que estão ali gemendo, que estão ali intercedendo pela alma da igreja, que é um dever de todo pastor, não é, estar apresentando os irmãos. E aqui a gente está sempre orando pelos irmãos, porque é um papel nosso. Deus nos chamou para isso, para abençoar a igreja, para estar orando pela família, para estar aconselhando. Às vezes o pastor esquece de si até, não é? Para cuidar do rebanho. E o autor aos Hebreus, ele está falando justamente disso, irmãos. Olha, lembre deles, orem por eles, honre eles, né? Honre o seu pastor, reverencie ele, imite ele. Então, olha a recomendação aqui, né, do autor aos Hebreus e do nosso comentarista, lembrar dos pastores. Não esqueça, meu irmão, não esqueça do seu pastor, aquele que lhe visita, aquele que ora por você, que abençoa você, ora pela sua família. Isso é muito importante. Vamos resgatar isso, de honrar os nossos pastores. Evandro, eu me lembro que isso era uma prática da igreja, né? Cuidar bem do pastor, honrar o pastor, de várias formas, e a gente vê muito isso nos interiores, né? Que os irmãos, eles têm essa prática, esse amor para honrar o pastor, né? O irmão tira uma galinha ali do meio da criação e leva para o pastor, o outro leva 1 quilo de farinha, a gente vê muito isso no interior, né? A gente ainda vê, tem certos lugares assim mais distantes que eles ainda têm esse cuidado, esse carinho, né? Essa atenção. Pois é, então é isso que o comentarista, irmãos, e o autor aos Hebreus, ele está recomendando lá para os irmãos, e nós também. Então, analise a sua vida. Você tem honrado o seu líder? Você tem honrado o seu pastor? Eu já analisei a minha vida, Evandro, pastor Evandro, e eu sempre procurei honrar os meus líderes, servindo, estando disponível, honrando, orando por eles, e olha, foi bênção para a minha vida isso. Glória a Deus. Aí o segundo ponto, irmãos, fala justamente dessa honra e esse dever que nós devemos ter com os líderes espirituais, isso deve ser uma prática da igreja, que é obedecer aos pastores. Nós precisamos obedecer. O versículo 17, obedecei aos vossos guias. Esses guias aqui, é justamente aqui o que aparece aqui em Hebreus 13, 17, esses guias é justamente a liderança, é justamente os pastores, os presbíteros, os diáconos, aqueles que estão aí numa função de liderança. Olha, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Não tem sentido nenhum não honrar, não tem sentido nenhum não obedecer. Isso daí não é uma prática nossa, uma prática do cristão. Tem que obedecer à liderança. Mas aí, Evandro, às vezes fica aquela pergunta, mas olha, às vezes o pastor, ele
não está desenvolvendo direito o seu papel, né? Ele não está também fazendo a parte dele. E aí, como é que esse crente fica, né? Como é que esse crente vai agir com esse pastor? Tem que honrar, não é, Evandro? É verdade. Só que o que a gente pode observar em relação a isso é que nesse primeiro subponto aí, ele diz para a gente imitar, né? Imitar e atentamente, considerando atentamente o fim da vida, imitar a fé que tiveram. Atentamente o fim da vida, ou seja, a forma dele proceder, a forma dele conduzir a sua vida, o seu comportamento. E imitai, ser que nem ele. Evandro, mas olha, a pergunta é o seguinte, a pergunta que não quer calar. A gente está colocando aqui esses homens de Deus que passaram, né, que deixaram um legado. Por exemplo, Daniel Berg e Gunnar Wingre, os primeiros líderes da igreja. Mas eu te pergunto, no meio de todo o setor da sociedade, tem os bons e tem os maus. Os maus, é verdade. Não é? E aí, a igreja vai imitar se ela tem um líder que é mau? Eu acredito que não, porque se a gente olhar o cristianismo, ele sai de dentro do judaísmo. E quando os primeiros discípulos começaram a pregar Jesus, o que foi que os líderes do judaísmo disseram para eles? Olha, te cala, não fala sobre isso. E aí Pedro fez o quê? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí, diante dessa situação, da mesma forma como eu tenho que obedecer ao meu governante civil, eu devo obediência a ele. Romanos 13, a gente deve obedecer a ele. Mas a partir do momento em que o Estado não interfira na minha fé. Aí nisso, a Bíblia nos dá liberdade para obedecer a Deus do que ao líder civil. Partindo desse princípio, no meu entendimento, o líder religioso é a mesma forma. Se a gente observa um pastor que está fazendo coisas erradas, a gente, no meu entendimento, a gente não deve obedecer aquele pastor. Agora entenda, né? Também não é desrespeitar, não é verdade? Não é você chegar e afrontar porque você sabe que está acontecendo alguma coisa, chegar e, como diz o pessoal, botar o pé na porta. Não, ficar na minha aqui. Isso é importante, irmão, porque pode surgir essa pergunta, Evandro, na classe. Com certeza. E aí, a gente precisa, como líder também, né, como professor lá na classe, dar a resposta. Historicamente falando, a nossa igreja saiu de uma, entre aspas, uma desobediência. Porque os missionários estavam lá na Igreja Batista, começaram a pregar a mensagem pentecostal com a evidência do falar em línguas, e os nossos irmãos batistas não concordam com isso. E aí o que foi que aconteceu ali? Que se calem e não falem mais nisso aqui. O que foi que eles fizeram? Não, nós vamos sair. Nós cremos nisso e nós cremos dessa forma. Saíram. Olha só, irmãos, é nesse ponto aí, pastor, que eu queria chegar. Você não pode jamais... Não, digamos, você tem uma visão contrária ao pastor. Meus irmãos, aqui nós estamos vendo que Deus está usando aqui o autor aos Hebreus, aconselhando aqueles irmãos que é um dever honrar o pastor, obedecer o pastor. Nós estamos vendo o tópico aqui da obediência. Agora, pastor Evandro, se eu tenho uma visão diferente da sua, não me dá o direito de ser cruel, de perseguir, isso, respeitar, né? De falar mal, respeitar. De fazer motim, porque às vezes a pessoa chega ao ponto de, né, fazer um grupo para ir contra o pastor. Será muito sensato, eu acredito, pastor, essa é a minha visão, que Deus vai até honrar, se ele chegar, pastor, eu estou indo me congregar numa outra igreja, eu quero sair com a sua bênção, né? Não precisa, meus irmãos, você pode orientar os seus alunos, a igreja, que nós devemos honrar, mas se tiver uma situação ali que não dá para conviver, como aconteceu com Abraão e Ló, Abraão e Ló, né? Que tiveram que se separar, né? Olha, a gente não vai brigar por conta disso, então vai para um lado, eu vou para o outro. Então, acho que é muito prudente, pastor Evandro, assim, chegar, olha, pastor Evandro, eu estou sentindo que chegou o meu tempo aqui, né? Não precisa nem falar, não é? Para não causar assim algum... É só chegar, pastor, eu estou sentindo que está chegando o meu tempo aqui, eu estou sentindo de me congregar numa outra igreja, mas eu não queria sair sem a sua bênção. Você pode me abençoar? Eu tenho certeza que o pastor vai dizer, olha, vai em paz, não é? E aí ele vai numa boa, ele vai sair numa boa e vai levar a bênção de Deus. É verdade, né? Como eu falei, o Daniel Berg e o Gunnar Wingre fizeram isso. Eles acreditavam numa forma da mensagem pentecostal
que os irmãos batistas não aceitavam. E nem por isso eles ficaram lá desrespeitando aqueles líderes, fazendo motim, tentando pegar a direção da igreja para eles, para implantar. Não, olha, você crê dessa forma, eu creio dessa forma. Daí surgiu a Assembleia de Deus. E aí, como ele saiu debaixo da bênção, hoje a igreja é abençoada por conta disso. É né? verdade. Então, irmão, jamais queira se levantar contra a liderança, jamais queira fazer motim, porque você pode estar aí atraindo maldição para a sua vida, tá bom? E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é justamente nós orarmos pelos pastores. Olha, a gente já viu aí, né, a questão de nós lembrar dos pastores, né, honrarmos os pastores. Nós já vimos aí também a questão da obediência aos pastores, porque foi Deus que levantou para estar com essa autoridade espiritual sobre nós. E terceiro, orar pelos pastores. Aí é o versículo de número 18, que diz assim: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Bendito seja o nome do Senhor. O inimigo das nossas almas conhece todas as estratégias de guerra. Ele sabe que se ferir o pastor, as ovelhas serão dispersas. Os líderes eclesiásticos sofrem ataques constantes, são vítimas de calúnia, desprezo, difamação. Às vezes, precisam de um amigo para desabafar. Pastores precisam de intercessores fiéis para ajudá-los na difícil tarefa de cuidar da noiva do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Então, olha só, irmãos, é esse dever da igreja, essa recomendação da igreja de orar pelos pastores, né? Quando a gente inicia o culto, né, que está orando, a gente sempre vê os irmãos que estão ali orando apresentam os pastores, né? E nós precisamos ter esse cuidado de cobrir o pastor com as nossas orações, porque ele é ser humano igual nós, ele falha igual nós, e às vezes a pessoa quer assim um pastor perfeito, né? Que não erre, que não falhe, mas o pastor é um ser humano, irmãos. Às vezes ele está ali atendendo todo mundo e visita todo mundo e não recebe uma visita. Ele cuida de todo mundo, mas não cuidam dele, então não é fácil. O pastor tem um pouco de psicólogo também, né? Mesmo sem ser sentado num banco de uma faculdade, ele tem, e um dia ele precisa também conversar. Exato, porque olha, às vezes ele pode estar ali também triste, né, angustiado, porque ele é um ser humano. E aí, irmãos, por isso nós não podemos esquecer de estar orando pela nossa liderança, orando pelos nossos pastores, cobrindo de oração. Da mesma forma, Deus dá livramento para os pastores, para a família, quando a igreja entende esse dever dela, de interceder pelo seu pastor, pela família, porque há uma cobertura espiritual sobre o líder, sobre o pastor. Quem sabe ele não está ali passando uma luta, mas a sua oração, a oração que você está fazendo, está cobrindo ele, e Deus está dando o livramento. Então, irmãos, nós não podemos deixar de lado esse dever. É lembrar dos nossos pastores, obedecer os nossos pastores, a nossa liderança, e cobri-los de oração, orar sempre por eles. Deus abençoe a sua vida, pastor Ivano, pode continuar. O terceiro ponto fala sobre algo que o comentarista, que o autor da epístola aos Hebreus falou lá no verso 8, quando ele cita Jesus. Jesus Cristo é o mesmo, ontem é o mesmo e será para sempre, né? Jesus Cristo ontem e hoje, e o mesmo e o será para sempre. A carta aos Hebreus, como o comentarista fala aqui, ela começa exaltando o filho e termina exaltando o filho. Os Hebreus aqui, ele afirma que o filho é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior a Arão, ele é superior a Moisés, ele é o sumo sacerdote perfeito, ele é o autor e consumador da fé. Agora o autor está concluindo, ressaltando sua divindade e sua eternidade. Ele faz essas observações porque os pastores, os líderes espirituais, os guias espirituais, eles são passageiros. Eles vivem e morrem, mas a igreja continua. Só que tem um que permanece para sempre, que é Jesus. Os líderes vêm e vão.
Como o comentarista diz aqui, um líder, no entanto, é imutável. Esse alguém, ele é Jesus. O autor diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, e o mesmo será para sempre. Esse texto, como o comentarista da revista diz, tem sido pregado muito, os pregadores pregam muito em cima desse texto, falando de Jesus, que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas o comentarista da revista, ele chama bem a atenção aqui da gente, quando ele diz assim: observe também a sequência do tempo, passado, presente e futuro. O termo ontem se relaciona à obra mediadora de Jesus na terra, proclamada e confirmada aos líderes por aqueles que o ouviram. Ou seja, a mensagem que Jesus pregou, a obra mediadora de Jesus, que concluiu-se na cruz do Calvário. E lá em Hebreus capítulo 2, lá no verso 3, no início da epístola, ele dá essa referência aqui, está escrito assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, a mensagem que Jesus pregou, o ministério que ele desenvolveu e o sacrifício na cruz do Calvário, que está no termo passado. O autor da epístola está escrevendo e está lembrando do que se passou, aquilo que Jesus fez quando encarnado, né? E a sua obra mediadora no tocante a ele ser esse mediador entre Deus e os homens, deixando-se levar até a cruz. O termo passado. O termo ontem se relaciona a isso, mas também a expressão hoje se refere à obra intercessória que Jesus realiza no céu, onde ele representa o crente na presença de Deus, né? Essa expressão ele dá aqui, ele cita algumas referências, e eu vou ler uma aqui que é Romanos 8:34, que diz assim: quem é que o condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O tempo é presente. Nesse exato momento, Cristo está intercedendo por nós. É por isso que ele diz que Jesus Cristo é ontem e hoje será para sempre, porque nesse momento ele está exercendo o seu ministério de sumo sacerdote. Nesse momento ele está intercedendo por mim, está intercedendo por você, está intercedendo por nós. E para concluir esse ponto, o escritor também, do comentarista da lição, diz assim: e as palavras para sempre pertencem ao sacerdócio de Cristo. Ele é sacerdote para sempre. A gente vem estudando isso ao longo de toda a epístola, né? As palavras, por exemplo, a gente pega Hebreus 7:17, quando ele diz assim: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então essa expressão ela se relaciona, muito bem lembrado e comentado pelo comentarista, da questão dos três tempos do verbo aqui: o verbo passado, o tempo presente e o tempo futuro, né? Que Jesus Cristo, ele é ontem e hoje e o mesmo será para sempre. Jesus é nosso sumo sacerdote. Como a gente vem estudando ao longo da lição, não precisa ter outro sacerdote, outro sumo sacerdote, porque Jesus Cristo ressuscitou e nunca vai morrer novamente, nunca mais vai morrer. Então ele intercede esse ministério sacerdotal, e ele intercede por nós e será para todo sempre. Aí a gente vai para o segundo subponto, quando o comentarista da lição traça o seguinte subponto: o grande pastor das ovelhas. Ele pula lá para o versículo 20 da epístola, no capítulo 13, quando ele diz assim: ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então, numa ocasião em que a igreja estava passando por uma terrível perseguição, no momento em que o escritor já recomendou resistir até o sangue, se for preciso, nessa época dessas perseguições imperiais, o escritor ressalta que Jesus mesmo, sendo filho de Deus, mesmo governando sobre os céus e terra, mesmo tendo a chave da morte e do inferno, havendo recebido todo o poder nos céus e na terra, ele também tem tempo para o quê?
para nos apacentar, para cuidar do seu rebanho. Ele cuida de nós, ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por que que isso é importante? Por que que isso é interessante? Porque atualmente, e o comentarista faz esse comentário, o comentarista da lição, da revista, ele faz acertadamente essa questão dessa busca por esses títulos eclesiásticos que alguns homens têm buscado, têm tentado alcançar por pura ostentação, por puro crescimento, para que as outras pessoas possam ver, né? Sem, no entanto, pastor Paulo, ter o chamado. Eu acredito que o ministério pastoral, acima de um título, é um dom. Olhando lá para Efésios, até capítulo 4, a pessoa, ele nasce um pastor, né? Ele nasce um pastor. Ele tem esse chamado divino, ministério de pastoral. Agora, hoje em dia, o que é que eu vejo? O que é que a gente observa muito? E a experiência de vida, de observação, a gente vê muito que o camarada, ele fala bem, ele fala muito bem, ele tem uma boa oratória, né? Ele conhece a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, pronto, ele já é pastor. E às vezes ele pode ser um teólogo formado onde ele for, mas ele talvez não tenha um ministério pastoral, né? E pastor Evandro, e alguns veem assim na igreja como se fosse uma empresa, né? Uma Exato. oportunidade de emprego, Exato. onde ele acha que ali na igreja ele vai ter um bom salário, né? É verdade. E não é assim que funciona, Com né? certeza. É um chamado. A igreja não tem todo esse recurso para pagar pastor, né? Com certeza. Então, justamente é isso, é um chamado, como você colocou. Mas, infelizmente, como nós falamos anteriormente, em todos os setores da sociedade, né, tem bons e tem ruins, né? Tem bons profissionais e maus profissionais, né? Então, a gente precisa entender isso. E já foi discutido, né, na Câmara, no Senado, essa questão do pastor como profissão, né? Já tentaram aprovar isso. Não, pastor é uma profissão. Ainda não conseguiram aprovar, mas tem essa discussão. Essa luta está acontecendo lá no Congresso. Exato, nós não podemos entrar nessa, porque realmente é um chamado. É um chamado. A pessoa acha que assim, ser um pastor é mil maravilhas, né? Não sabe que o pastor padece, que o pastor sofre. Ser pastor não é cabide de emprego, é chamado de Deus, é para sofrer e sofre muito. Não é uma forma de você ganhar dinheiro, né? Não, jamais. Não é uma forma de você ganhar dinheiro. O ministério, ele não é uma profissão. Exato. Ele não é uma profissão, ele é um dom, ele é um chamado, é uma vocação. E é interessante que, como o comentarista diz aqui, que tem gente que alguns querem dominar as pessoas, né? Infelizmente, como o senhor falou acertadamente, nesse meio existem as peças ruins, pessoas mal intencionadas, e que muitas das vezes, pastor Paulo, eles querem ganhar dinheiro, ostentar posição, chegar. Infelizmente, a gente tem visto coisas tristes acontecendo a nível de, vocês sabem muito bem disso, nós sabemos bem, a nível de governo, né? A nível nacional, pessoas que estão, infelizmente, manchando a imagem, não da igreja do Senhor, porque a igreja é imaculada, mas de denominações, congregações, por causa desses jogos políticos, dessas barganhas e etc., de pessoas que não têm chamado nenhum, ou talvez até tenha, mas se corromperam pelo meio do caminho, né? E outras pessoas que querem exercer essa função para dominar as pessoas, para escravizar. Às vezes o camarada ele não está nem tentando recurso financeiro, ele quer ter poder sobre o outro. E isso é triste, isso é horrível. Mas Jesus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele já deixou tudo escrito, como é que a gente deve fazer, um alerta para essas pessoas. E o comentarista colocou aqui a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 4, e eu faço questão de ler desde o primeiro versículo para que a gente entenda bem o contexto. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em 1 de Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 4, está escrito assim, ó: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força,
mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E o verso 4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, se você está almejando o ministério, entenda que essa recompensa talvez não chegue aqui. Possivelmente, provavelmente, se chegar aqui também, glória a Deus. A própria vocação ministerial já é uma bênção, um presente. Mas existem coisas que nós conseguiremos apenas lá. O próprio autor diz aqui, quando ele aparecer, o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ou seja, a coroa de glória é um galardão que há para aqueles que aceitam o dom ministerial, que vivem, que se entregam, que se doam, que sofrem no cuidado, no apacentamento das ovelhas do nosso sumo pastor, que é o principal, que é o Senhor Jesus Cristo, e que esses benefícios a gente vai alcançar na glória, tá? E tudo isso vai acontecer, como ele diz aqui, ele é o grande pastor das ovelhas, o comentarista da revista já falando. Ele é o grande pastor das ovelhas que recompensará os que trabalham com ele, cuidando das ovelhas. Então é importante a gente atentar para isso aqui, tá? A questão do grande pastor das ovelhas e a nossa responsabilidade como cuidador, como aquele que está tomando conta, que está apacentando, cuidando das ovelhas do nosso sumo pastor, do pastor-chefe, do pastor principal. Evandro, é maravilhoso porque não tem, a Bíblia traz esses deveres, mas não é só para a igreja, né? Não é só para o membro. É verdade. Os líderes também, para os pastores, e aqui é muito sério, Com né? Com certeza. A gente tem que se enquadrar também. Eu lembro até que quando o Senhor me falou sobre o chamado pastoral, para poder me apresentar, eu pensei assim, a resposta, todo mundo às vezes se alegrando, comemorando, porque aquilo chega a ser algo legal para a família, amigos, mas eu aqui, a responsabilidade dobrou. Exato. Eu vou ser mais cobrado. É honroso, mas é mais uma responsabilidade muito maior. Então, para a gente encerrar a lição, aqui no terceiro subponto, a ele seja a glória sempre. O autor da epístola está se despedindo, já não começando a falar suas últimas palavras, e ele diz assim no verso 21, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aperfeiçoar aqui quer dizer completar integralmente, tornar completamente pronto, ajuste completo. E ainda trago mais uma definição. Essa palavra é ajustar para estar em boas condições de funcionamento. No original grego, esse também é um sentido. Ajustar para estar em boas condições de funcionamento. Ou seja, a gente sabe que se a gente for olhar para os homens, a gente pode errar, porque como o próprio pastor Paulo citou, os homens, os pastores também são pessoas falhas. Quando nós olhamos para um homem, nós falhamos, mas quando olhamos para ele, somos aperfeiçoados, somos melhorados, somos integralmente e completamente prontos, ajustados por completo, né? Colocado em boas condições de funcionamento. O que é isso? É a nossa vida, que a gente vai tendo uma mudança, um aperfeiçoamento no nosso jeito de viver, no nosso modo de proceder, o nosso caráter vem sendo trabalhado, vem sendo modificado, vem sendo aperfeiçoado para estar a um nível de um caráter que vai refletir na minha vida cotidiana, que agrade ao Senhor. E o que é interessante aqui é essa palavra operando, tá? Vós aperfeiçoem todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo. Operando tem o sentido de fazer, de fabricar, de construir. Ou seja, Deus, ele é tão maravilhoso que ele dá para nós o que a gente precisa para que a gente faça a vontade dele. Olha como Deus é maravilhoso. Por meio de Jesus Cristo, a gente fazer tudo o que agrada. Ou seja, Deus quer algo da gente e ele cria as formas para que a gente possa produzir uma vida que agrade a ele.
glorifique ao Senhor nesse momento, porque nós temos um Deus que, olha, esses aqui, a tendência é essa, o destino é esse, mas eu amo eles, eu vou criar uma forma de fazer com que ele me agrade. Olha como Deus é rico em benevolência, em bondade, um Deus maravilhoso. Aqui o comentarista diz assim, ó, quando Deus disse para Abraão, anda em minha presença e ser perfeito, estava dizendo assim, ó, se você andar ao meu lado e olhar sempre para mim, me imitar e me obedecer, será parecido comigo, será perfeito. Olha aí Deus dizendo, cantando as pedras, para que Abraão pudesse agradar a ele mesmo, ou seja, andar com Deus todo o tempo. E aquele que começou a boa obra em nós, ele a aperfeiçoará até o final. Isso a gente já tem esse ensinamento na nossa vida. E o comentarista também faz aqui um comentário interessante quando ele diz assim, olha, observe que não há obra boa operada em nós, a não ser que seja a obra de Deus. Ou seja, qualquer boa obra que a gente possa fazer de nós mesmos para tentar agradar ao Senhor, pura e simplesmente por nós, não vai funcionar. Não vai funcionar porque não há obra boa operada em nós, a não ser que seja a obra de Deus. Ele é que dá essas condições. O sentido do último texto que a gente leu é esse. Ele criando essas condições para que a gente agrade ele. E como é que a gente pode fazer isso? Por ele que habita em nós, através de seu Espírito, através do Santo Espírito do Senhor. Ele mostra a sua vontade e nos capacita. O último ponto lá da nossa lição. Ele mostra a sua vontade e nos capacita para realizá-la. É aquilo que a gente já estudou lá. E no final ele glorifica ao Senhor. A ele seja a glória para todo, sempre, e todos dizemos amém. Então, essa foi a nossa lição, a lição de número 13, tá? A lição de número 10, que estuda o capítulo 13 da Epístola aos Hebreus, e a aplicação pessoal, ela diz assim, olha, nossa fé não pode se resumir à teoria, tá? Manifeste a cada oportunidade a sua fé através da prática do amor cristão. É o que a gente chama de fé viva. Eu não posso ficar só na teoria, só dizendo que eu sou salvo, mas não obedecendo ao meu pastor, não orando por ele, não sendo hospitaleiro, não cuidando das pessoas, etc. A gente precisa praticar esse amor, e a prática desse amor é o que a gente chama de fé viva. Não adianta você só falar que acredita em Jesus. Eu acredito em Jesus, mas e aí? O próprio Tiago, que a gente vai começar a estudar agora, ele diz, os demônios também acreditam e tremem, né? Então, para que a gente possa ter uma fé diferenciada, a gente precisa deixar essa fé cada vez mais viva. Como isso? Fazendo com práticas, com ações. Para ser salvo? Não, porque nós já somos salvos em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós chegamos ao final. Que momento maravilhoso, não foi, pastor Evandro? Essas lições, nós estudamos 13 capítulos, né? Analisamos capítulo por capítulo. Foi um momento muito bom, eu aprendi muito. Eu também. Né? Nessas lições aí de Hebreus. Aprendi muita coisa mesmo, e assim foi o momento e que a gente praticamente estudando 2 lições por semana, né? Exato. Para poder estar sempre antecedendo. E aí a gente vai entrar agora em Tiago, né? Que vai ser também maravilhoso e até já uma sequência, né? Porque a gente está tratando aqui da questão da fé viva, né? Da prática. Né? E aí, irmãos, não falte, tá bom? Se você, irmãos, não é aluno da Escola Bíblica Dominical, vá, procure uma EBD, se você é da Quadrangular, da Assembleia de Deus, meu irmão, não perca esse momento que tem sido maravilhoso. Seja aluno da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para a EBD, você também. Vem. Deus abençoe. Amém. Até segunda-feira, o nosso próximo encontro na EBD Inovadora, em nome de Jesus.